Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil, conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 1º de novembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre como ser um jovem cheio do Espírito Santo é o diácono Lucas Evangelista. Ele é diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico do Cajuru, em Curitiba, secretário da União Jovem da Assembleia de Deus em Curitiba, Campo do Cajuru, líder de jovens do setor 3, que compreende a cidade de Colombo e Campina Grande do Sul. É professor da classe de jovens na escola dominical e pregador da palavra de Deus. Diácono Lucas, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, pastor Éder. O prazer é todo meu de realizar este convite com um tema tão propício e importante para os dias atuais, porque é necessário que nós toquemos neste assunto, porque nessa pandemia do que está acontecendo, muitos estão precisando dessa palavra de Deus. Então, agradeço ao Senhor pelo convite e pela escolha desse tema tão importante para os nossos dias. Aos queridos internautas que não sabem, não conhecem, o diácono Lucas é um filho primogênito e ele, desde o berço evangélico, está sendo criado na palavra de Deus. E hoje eu convidei ele para a gente falar sobre jovens e como que essa mocidade pode ser cheia do Espírito Santo. Então, primeiramente, vou lançar aqui a pergunta, que é a seguinte, diácono Lucas: como foi que você recebeu o batismo no Espírito Santo? Amém. Então, uma das datas que mais marca o crente é a data em que cada um de nós somos batizados com o Espírito Santo. A data no que nós aceitamos a Jesus, a data da nossa conversão, e a data que nós somos batizados com o Espírito Santo são duas marcas que ficam na vida do crente. São duas datas que marcam a vida ministerial e espiritual do crente. Então, a minha marca, a data do meu batismo com o Espírito Santo, é uma que eu nunca esqueço. Porque foi um acontecimento muito forte para a minha vida. Foi um despertamento espiritual, um crescimento espiritual que eu posso dizer que nunca havia acontecido algo tão forte como aconteceu até então, quando eu fui batizado. Eu tinha 12 anos de idade. Nós congregávamos na Assembleia de Deus do campo de Utinga, presidido pelo pastor José Domingos Bittencourt, e lá em Hortolândia, cidade de Hortolândia, interior de São Paulo. E num culto normal de domingo, culto da família, os adolescentes começaram a louvar a Deus, enquanto aqueles adolescentes adoravam a Deus, cantando e louvando, Deus começou a operar muito forte no meio da igreja. O fogo, o Espírito Santo começou a descer no meio dos crentes, no meio do círculo de oração, no meio das crianças, no meio dos obreiros, dos diáconos, no meio dos adolescentes. Deus começou a operar de forma milagrosa, linda. Pessoas começaram a ser renovadas, outras começaram a ser batizadas. Os dons espirituais começaram a ser usados naquele momento tão lindo. E Deus me tocou muito forte de fazer uma oração pelo meu pastor, que também era o meu pai. Então, o pastor Éder estava no púlpito, sentado em sua cadeira, e Deus operando de forma linda e maravilhosa, e Deus me tocou de orar por ele. E eu subi ao púlpito, sem pedir autorização, quebrando os protocolos, quebrando a ética, mas eu subi ao púlpito e coloquei a mão na cabeça do meu pai. Veja bem, nós somos ensinados pela ética
da importância de colocar a mão na cabeça de alguém. E que o ato de colocar a mão na cabeça de alguém compete ao líder. O líder que coloca a mão na cabeça do liderado. Mas naquele dia, Deus tocou em mim e eu quebrei a ética. E quando eu comecei a orar pelo meu pai, quando eu me dei conta, eu já não estava mais orando falando português, mas eu estava orando falando em línguas estranhas. Naquele momento eu havia sido batizado com o Espírito Santo. É uma data que me marca muito, é uma data que eu nunca esqueço, é um acontecimento que ainda me marca, é um acontecimento que até hoje eu vejo o quanto Deus é lindo, porque os jovens têm que buscar o batismo com o Espírito Santo, e a busca, ela não é difícil, mas a busca, ela vem de cada um de nós, porque o Espírito Santo está acessível a nós, e o ato daquele dia especial em que eu fui batizado ocorreu, primeiramente, obviamente, de forma especial com Deus e com o Espírito Santo, que me tocou e eu fui batizado. Mas mais lindo ainda foi o ato de eu estar sendo batizado junto ao meu pai, que é também o meu pastor e meu companheiro ministerial, que tem me ajudado e me ensinado. Então, essa é uma data que me marca e é um acontecimento que eu falo com muita alegria, e é um testemunho, creio, para muitas pessoas também verem o quanto Deus é lindo e maravilhoso. Queridos internautas, estamos recebendo Diácono Lucas Evangelista, que está sendo instrumento de Deus para nos abençoar com o tema Como Ser um Jovem Cheio do Espírito Santo. Já está mandando aqui mensagens o irmão Evangelista Silva, irmã Alda, Teresa Carioski, Daiane Santos, Rosane Silva Buda do Nascimento, Luiz Ângelo Soares. O Luiz Ângelo Soares escreveu que, por bondade de Deus, ele cooperou com o pastor Éder em Hortolândia. Eu fui professor dele quando lecionei para ele na sede do Belém, lá em Sumaré. Um abração, irmão Luiz. Irmão Luiz, escreve para mim aí onde é que o senhor está hoje. Eu acho que o senhor não está morando mais em Sumaré, né? Põe o nome da cidade, o estado onde o senhor está residindo, por gentileza. Também aqui a missionária Leila mandou aqui a paz do Senhor, entre outros irmãos e irmãs. É uma bênção, viu? Diácono Lucas, eu me recordo do testemunho que ele disse. Ele quebrou o protocolo. Quantos anos você tinha mesmo, Lucas? 12. 12 anos. Ele subiu muita coisa na minha cabeça. Nós nos abraçamos no altar e ele recebeu o batismo do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E a partir dali, a vida do Lucas nunca mais foi a mesma. Então, eu quero perguntar para o servo de Deus, que é a pergunta do tema: como ser um jovem cheio do Espírito Santo, Lucas? Olha, pastor, essa é uma pergunta muito forte. Uma pergunta que, se nós fôssemos se aprofundar por completo, 1 hora não seria o suficiente. Mas vamos analisar um pouco sobre o contexto bíblico, porque nós temos que olhar com base na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, se nós falamos de jovens na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo, nós podemos falar de muitos. Mas eu vou dar um exemplo aqui de 3. Então, José, Davi e Timóteo foram 3 grandes jovens usados por Deus e foram cheios do Espírito Santo. José passou pela sua prova, ele passou pelo Egito, mas ele sempre teve esse revestimento espiritual, esse discernimento, mesmo na dificuldade, que Deus estava com ele e abençoava ele. Davi não foi diferente. Davi teve algo assim surpreendente, porque no capítulo de número 16, lá de 1 Samuel, nós encontramos o momento em que Samuel é chamado por Deus para derramar o azeite na cabeça de Davi e naquele momento ele ser ungido como rei. E o interessante daquele capítulo é que termina essa passagem da unção de Davi terminando dizendo o seguinte: que daquele dia em diante ele foi cheio do Espírito de Deus, ou seja, ele foi revestido pelo Espírito Santo. E também nós podemos falar de Timóteo, lá no Novo Testamento, que foi um discípulo de Paulo, que foi muito instruído por Paulo,
E Paulo deixa claro como Timóteo era um homem espiritual, um jovem que tinha muito a crescer ainda na sua maturidade, mas um jovem com um potencial para crescer no ministério. Então, esses 3 jovens têm as suas características na Bíblia, mas o importante da gente observar de como um jovem ele pode ser cheio do Espírito Santo é o seguinte: o que isso traz para o nosso contexto nos dias atuais? É o seguinte, que uma das coisas mais importantes para ser cheio do Espírito Santo é a busca. É a busca do ato de ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quando foi nos entregue, o próprio Senhor Jesus Cristo fez a promessa da descida do Espírito Santo e que quando ele subisse aos céus, o Espírito Santo desceria e seria o nosso Consolador. Então, o Consolador é aquele que está ao lado sempre. Então, ele está acessível a todos aqueles que o aceitarem, porque o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo está ao nosso lado, aguardando o nosso pedido, o nosso coração ser aberto a ele. Então, há, primeiramente, essa necessidade de nós, crentes, nós jovens, buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Então, o próprio José, ele tinha uma comunhão e uma intimidade com Deus. Davi, ele já tinha suas experiências com Deus. E Timóteo, é dito uma coisa muito importante lá em Atos, capítulo de número 16. Diz o seguinte, que o Timóteo, ele era discípulo. Ou seja, ele era instruído, ele era ensinado. Ele tinha conhecimento. O Paulo pegou esse jovem, estava preparando Timóteo para algo muito forte do que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, primeiramente, é esse ato de nós jovens nos colocarmos à disposição de Deus e dos nossos líderes para sermos batizados e abençoados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pastor, que a gente pode tocar, e o primeiro já é forte, mas se nós adentrarmos o segundo, se no primeiro nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo, buscarmos ao Espírito Santo, no segundo ponto, nós temos que analisar como essa busca tem que acontecer. Então, a busca, ela acontece quando o jovem, ele ora, ele jejuma, ele consagra. Porque o ato de orar e o ato de jejuar é o ato de eu conversar, buscar, procurar a Deus e ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são nossos amigos. Só que para eu estreitar esse relacionamento de amizade e amor, é necessário que eu ore, que eu converse, que eu busque. Porque como é que nós formamos a amizade aqui na Terra? Através da conversa, através do diálogo, através do relacionamento. É assim que nós formamos as amizades. E não há como um jovem que quer ser batizado com o Espírito Santo ser batizado sem ter uma intimidade com o Pai. Ele precisa buscar, ele precisa orar, ele precisa estar junto àquele que o batizará. Porque é interessante quando nós olhamos o batismo de João o Batista. Jesus foi até o João Batista e o João Batista sempre pregou: eu estou batizando com água. Mas este batismo não é nada comparado ao batismo que ainda virá, que é o batismo pelo fogo, que não vem por intermédio de João o Batista, mas vem por intermédio de Deus. Então, eu tenho que buscar a Deus, orando, jejuando, consagrando, lendo a Bíblia. É assim que o jovem busca, é assim que o jovem se torna cheio do Espírito Santo. E terminando o terceiro ponto, sobre como o jovem ele pode, ele deve, ele busca ser cheio do Espírito Santo, é sendo íntimo e buscando o relacionamento com a sua liderança. Porque a nossa liderança foi colocada por Deus para nos instruir, para cuidar de nós,
para estar ao nosso lado, nos ensinando, auxiliando com uma palavra de amizade, uma palavra de carinho, de amor, uma palavra que corrige, mas uma palavra que vai trazer um resultado bom para as nossas vidas. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 6, vai acontecer algo muito forte. A Bíblia diz que quando Paulo ele começa a orar por aqueles que estavam junto com ele, no ato de Paulo impor as mãos àqueles que estavam ouvindo a mensagem, eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Deus batizou aquelas pessoas através de Paulo que estava impondo as suas mãos. E Paulo, ele é representado aqui como uma liderança espiritual. Então, a nossa liderança espiritual, o nosso pastor, os nossos líderes de jovens, aqueles que foram colocados por Deus para nos ensinar, nos instruir, nos trazer uma palavra de consolação, uma palavra de amor, carinho, mas de correção também, são instrumentos de Deus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Então, o respeito, ele vem de dois lados. Primeiro, respeito para com Deus, o amor para com Deus, mas também o respeito, o carinho pela nossa liderança. Assim, nós somos cheios do Espírito Santo. Então, de uma forma um pouco resumida, pastor, justamente pelo nosso tempo, esses são os 3 pontos fundamentais para que um jovem seja cheio do Espírito Santo nos dias atuais. Queridos internautas, estamos recebendo Diácono Lucas Evangelista. Estamos falando sobre um tema muito relevante, como ser um jovem cheio do Espírito Santo. O nosso querido convidado é diácono, é jovem, é assembleano, e está passando para nós informação bíblica e experiência pessoal sobre a importância de um jovem ser cheio do Espírito Santo. O irmão Luiz mandou aqui um feedback que eu pedi. Ele está morando em Governador Valadares, Minas Gerais. Um abração para os nossos irmãos do lindo estado das Minas Gerais. Degmar Mesquita está mandando a paz do Senhor para mim, para o Lucas. Selma de Paula Souza também cumprimenta com a paz do Senhor. Meu amigão Rogério Cavalari e Vanessa Filhos estão mandando aqui a paz do Senhor, dizendo, meus queridos irmãos e amigos. Ivanete de Souza Pires da Silva está mandando a paz do Senhor. A Marilza Matos, lá de Santo André, paz do Senhor. Deus abençoe, servo de Deus. Samuel Moreira, aqui de Curitiba, está mandando também a paz para nós. A Maiara Sena e os nossos irmãos do Brasil para Cristo, lá da ZL, Zona Leste de São Paulo, cumprimentam também com a paz do Senhor. Juscelia Soares, lá de Sumaré. Queridos irmãos do Belém ali, pastor Avelino, estão mandando a paz do Senhor Jesus. São muitas as mensagens que estão chegando aqui. Marcel também está ligadinho conosco, nosso primo Marcel. A Delinha e todos os seus filhos são os nossos primos e amigos, a quem temos um carinho muito grande. O Marcel é um Masterchef Gospel. Pensa no homem que cozinha bem, é o Marcel. Meus queridos, vamos dar prosseguimento aqui. André Oliveira está mandando a paz do Senhor também. Deus abençoe. Pessoal, deixa like, curte aí, manda compartilhamento, escreve comentário, participa, interaja conosco e vamos estar juntos aí nessa live com o Diácono Lucas. Segunda pergunta. Segunda não, na terceira, porque a primeira que eu te fiz foi sobre o batismo com o Espírito Santo. A terceira foi sobre como ser um jovem cheio do Espírito Santo. Mas eu vou te dar umas apertadas nas perguntas aqui, viu, Diácono Lucas? Eu vou apertar um pouquinho. Eu quero te perguntar sobre a questão de conduta. Qual a conduta que um jovem cristão deve ter? Então, o pastor ele tocou num ponto importante. E é até interessante ele falar isso, porque o tema da revista dos jovens, da editora Betel, esse trimestre do Conectar Mais, traz um tema relevante para os jovens. E o tema é a ética dos jovens dos dias atuais. Qual é a ética, a conduta cristã do jovem?
E por que isso é tão importante para o tema principal, que é justamente como o jovem ele deve ser cheio do Espírito Santo? Porque a conduta do jovem, ele influencia no Espírito Santo que está dentro da vida do jovem. Por quê? Um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem uma conduta. Agora, o jovem que não tem o Espírito Santo, ele tem uma conduta diferente. Então, eu gostaria de ler, com a autorização do nosso pastor, um versículo bíblico, que vai ser um instrumento de Deus para auxiliar aqui para entender essa pergunta. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim, Paulo está escrevendo para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, este versículo, o apóstolo Paulo está escrevendo para o Timóteo qual é a conduta que ele, como um jovem obreiro, tem que ter perante os... Você caiu, filho? Deixa eu trazer você de volta aqui. Queridos internautas, o Lucas foi arrebatado, mas já trouxe ele de volta. Perdão, vamos lá, vamos voltar então. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo qual é a conduta que o Timóteo tem que ter perante os irmãos, perante a igreja. É um jovem, mas é um jovem obreiro. Mas, sendo obreiro ou não, essa é a conduta cristã que o apóstolo Paulo está ensinando para o Timóteo. Então, olha que interessante o texto que nós lemos. O Timóteo, para ser um homem de Deus, para ser um homem cheio do Espírito Santo, para ser um jovem com uma conduta correta, para viver o Evangelho de Cristo, ele tem que viver de acordo com essa conduta que o apóstolo Paulo escreveu. E é a conduta que o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, pregou e ensinou. E qual é essa conduta? Primeiro, a mocidade, a juventude, não pode ser desprezada na igreja. Por quê? Porque a mocidade, a juventude, é a geração que substituirá aqueles que estão na liderança hoje. Então, se nós esquecemos essa geração, se nós não instruímos essa geração, quem assumirá os postos daqui a alguns anos? Quem pastoreará as igrejas daqui a alguns anos? Quem estará nas posições de liderança daqui a alguns anos? Essa é uma preocupação que nós temos que ter agora. Porque se não prepararmos agora, quando chegar o momento, duas coisas podem acontecer. Primeiro, não vai ter pessoas preparadas e capacitadas para assumir essa posição. Segundo, os obreiros que assumirão serão aqueles... Obreiro o quê? Obreiro de micro-ondas. O que é um obreiro de micro-ondas? É aquele que é esquentado na hora. Passa 2 minutos, esquenta já para comer. Já para já se alimentar. Espera aí. Então, se o obreiro de micro-ondas ele não foi bem preparado para a obra de Deus? O obreiro de micro-ondas é aquele que é ensinado na hora. É ensinado ele quer ser ensinado, ele vai ser instruído do dia para o outro. Ele não passa pelas provas necessárias, ele não passa pelo ensino necessário, ele não passa pelos degraus que é necessário. Ele é só dado um título e ele é colocado numa cadeira, mas ele não está preparado para assumir essa posição. Então, depois explica para a gente se o obreiro micro-ondas não está preparado para a obra, qual é a metáfora que você vai usar para dizer que o obreiro ele deve ser preparado? Então, vamos lá. Se o obreiro micro-ondas
Desculpa, não estou aguentando. Obreiro micro-ondas. Se o obreiro micro-ondas é aquele que é esquentado na hora, é aquele que não é preparado com calma. O pastor Éder tá rindo. Espera um pouquinho, não estou aguentando. Obreiro micro-ondas. Eu acho que os internautas não conheçam, não, né? Obreiros micro-ondas. Continua. Vamos dar um exemplo aqui de uma comida que é feita no micro-ondas para ser degustada na hora. Pipoca, 3 minutos. Coloca a pipoca no micro-ondas, come, mas não sustenta. Espera aí que tem o Rogério está dizendo quem é Jesus esse obreiro. A Marisa Matos botou KKK, a Rosane botou bênção e o pastor Eros escreveu: não é provado. É verdade. Paz do Senhor, pastor Eros, todos aqueles que nos assistem, Deus os abençoe. E é verdade, pastor Eros, o crente micro-ondas não é provado. Ou ele até tenta, ele é provado, mas ele não passa pela prova. Então veja bem, a pipoca, vamos usar esse exemplo aqui, já que o pastor Éder gostou. A pipoca é um tipo de alimento. Deixa ele rir. No micro-ondas. Irmãos, não tem meu filho, mas não está combinado, não, viu? Eu estou surpreso aqui. Comentar para do micro-ondas. Vamos usar aqui o exemplo, então. Não estou aguentando, não. Ai, deixa eu tomar uma água aqui que eu me recompor. Enquanto ele toma água, deixa eu falar então. Deixa eu me recompor. Como é que, vamos dar um exemplo aqui da pipoca. A pipoca, nós colocamos lá, pipoca de micro-ondas, 3 minutos, a pipoca sai estourada e eu como a pipoca. Mas a pipoca não enche a barriga, ela não satisfaz. Então, o obreiro micro-ondas é o obreiro que não é provado. A missionária Maria Antônia falou que é o obreiro instantâneo. Obreiro instantâneo. É o obreiro que não é provado, é o obreiro que não é instruído, é o obreiro que não tem a capacidade necessária, a instrução necessária para exercer a função que ele vai ser necessário ser colocado futuramente. Por exemplo, um pastor, por exemplo, um líder dos jovens, por exemplo, cargos ministeriais que exigem uma maturidade. Então, o obreiro, agora contrapondo ao micro-ondas, nós podemos usar como exemplo, então, o obreiro do fogão a lenha. Essa metáfora aí já é um obreiro bom, né? Aquele que está aprovado por Deus. O obreiro, esse está aprovado. O obreiro que é formado no fogão a lenha demora mais. O fogo precisa estar constantemente aceso. A lenha tem que ser colocada. É necessário que ele passe por um processo para finalmente ele estar apto a exercer a obra de Deus. O obreiro no forno a lenha demora mais, mas a comida do fogão a lenha é diferente de qualquer outra comida que nós fazemos. O sabor é diferente, ela é mais saborosa e nós conseguimos ver a diferença só no ato de se alimentar. Então, olha que interessante. Eu havia no início da live dado o exemplo de 3 jovens da Bíblia. Deixa eu pedir para você segurar um pouquinho, porque acabou de entrar o nosso vice-presidente, que é o pastor José Severino Ferreira, e quando ele presidia Maringá, foi ele que te consagrou ao diaconato, e eu preciso que você agora faça aqui publicamente um agradecimento a Deus pela vida do pastor José Severino, porque, irmãos, eu sou pastor de igreja, como vocês sabem, mas não fui eu que separei o meu filho do ministério, não. Quem consagrou ele ao diaconato foi o nosso querido amigo, nosso querido vice-presidente do Campo do Cajuru, segundo vice-presidente, José Severino Ferreira. Ele acabou de entrar, está mandando aqui a saudação. Por gentileza, Lucas, abre um parênteses e dirige uma palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Severino, porque foi ele que pôs a mão na tua cabeça para te consagrar ao diaconato. É verdade.
Pastor Severino, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. O senhor é um grande homem de Deus e um amigo que eu não posso expressar em palavras a gratidão que eu tenho a Deus pela sua vida. Foi o pastor Severino que me consagrou ao diaconato. Ele me consagrou lá em Maringá, se eu não me engano, em 2017. Foi numa reunião de obreiro domingo pela manhã. Julho de 2017. Eu lembro que eu estava sentado lá, aí o pastor Severino chamou meu pai, conversou com ele, e na relação daqueles que seria consagrado naquela manhã, meu nome nem estava. Só que o pastor Severino recebeu as instruções de Deus, verificou se estava tudo certinho, e pela glória de Deus, naquela manhã de domingo, eu fui consagrado ao diaconato. Então eu agradeço primeiramente a Deus, mas eu também agradeço ao Senhor por ter reconhecido o meu ministério. Amém? Deus abençoe, pastor Severino. Então vamos voltar então para o fogão a lenha e micro-ondas. Então veja bem, nós podemos usar aqui como exemplo na Bíblia o José. Porque o nosso irmão em Cristo, José, lá em Gênesis, um jovem que quando recebeu de Deus aqueles 2 sonhos, os irmãos que nos assistem conhecem muito bem a história, ele recebeu 2 sonhos, Deus confirmando que na vida dele, ele teria algo grande para fazer. Foi as 2 únicas promessas e confirmações que José teve até o cumprimento da promessa. A Bíblia depois não vai relatar em nenhum outro momento alguma outra confirmação ou mensagem que Deus tem entregado para José, no qual confirmasse essa promessa. Mas José, para sentar na cadeira de governador, ele precisou passar por alguns estágios da sua vida, que se ele fosse um obreiro de micro-ondas, ele não estaria apto a ser governador. Então nós temos esse exemplo na Bíblia de uma formação, um processo de Deus na vida de José, para que quando chegasse o momento certo, o momento em que ele seria um instrumento de Deus para abençoar a sua família, porque a bênção do governador não era uma bênção para José. A bênção de ser governador era uma bênção para que Deus usasse José para cuidar, abençoar a sua própria família, a família que traiu ele. Então, este José, quando senta na cadeira de governador, tudo aquilo de ruim que teria na sua vida para ele se vingar de seus irmãos, querer matar os seus irmãos, ter a inteligência, a sabedoria, a capacidade para poder ser um governador, mandar, saber, instruir, foi necessário para aquele momento. Então, se ele, já na sua juventude, fosse direto ao governador, ele não estaria preparado para a função que Deus havia prometido para ele. Então, essa é a importância de que Paulo está instruindo Timóteo, que a conduta do jovem, voltando aqui para a pergunta, a conduta do jovem tem que ser uma conduta correta, uma conduta cristã, uma conduta que vai bater e vai ser fundamentada na palavra de Deus. Então, se a minha conduta como jovem não está na Bíblia, não está correta, se eu olhar na Bíblia, que é um espelho, vamos aqui dar um simbolismo do espelho, se eu olho para a Bíblia e nesse espelho eu enxergo a mim mesmo, a Bíblia, que é o meu instrumento, a minha regra de fé e prática, ela não está a minha vida batendo correta de acordo com a conduta da Bíblia. Quando eu olhar para a Bíblia, eu não posso me ver, eu tenho que ver a Cristo. Porque a conduta que a Bíblia me prega é a conduta de Cristo. Então, se eu, jovem, estou olhando a Bíblia e a minha vida não está igual à conduta de Cristo, a minha conduta não é uma conduta de um jovem que é cheio do Espírito Santo. Então, quando eu sou batizado, ou melhor dizendo, quando eu aceito a Jesus, quando acontece a conversão, aquele que aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Só que receber o Espírito Santo não significa que eu sou cheio do Espírito Santo.
E o batismo com o Espírito Santo, o ato de ser cheio do Espírito Santo, é diferente de ter o Espírito Santo. Porque tem gente que tem o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Então, o jovem, ele tem que ter a preocupação de não só ter o Espírito Santo na sua vida, mas ele ser cheio, carregado, capacitado pelo Espírito Santo e por Deus. E isso começa na sua conduta. Então, respondendo a sua pergunta, pastor, a conduta do jovem, ela é fundamental para ele ser cheio do Espírito Santo, e a conduta que o jovem tem que ter é a conduta bíblica, a conduta de um jovem cristão, que é a conduta que o Paulo está ensinando a Timóteo, que foi o texto que nós lemos. Queridos internautas, estamos recebendo já com Lucas Evangelista, que está falando sobre o tema Como ser um jovem cheio do Espírito Santo. Está entrando em contato conosco o nosso amigo de Mauá, Lucas, o Elias. Lembra do Elias Alencar, esposo da Meire? Lembro. Uma família muito querida, são amigos nossos ali do ABC Paulista, da cidade de Mauá. Ele está cumprimentando com a paz do Senhor. O nosso amigo Alcineu Gastão, também, que é o nosso fotógrafo gospel, ele está sempre conosco nas festividades, nosso aluno de teologia, irmão Alcineu, aqui de Curitiba, região metropolitana. Deus abençoe, um forte abraço. O Donizete Lima também, que foi nosso diácono em São Paulo, servo de Deus, que está também deixando aqui o seu abraço fraterno. E o Wesley Correia, que é o nosso secretário da igreja, também de... Os líderes são abençoados. Deus abençoe o pessoal que está participando. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Pode partilhar o vídeo. Fique à vontade para estar conosco nesta live. A Adriana Nelo, a nossa querida regente do Círculo de Oração, está dizendo bênção pura. Deus abençoe a todos que estão aí ligadinhos conosco nesta live muito abençoada. Vamos para a próxima pergunta, de Lucas. Como o jovem deve permanecer cheio do Espírito Santo? Como permanecer cheio do Espírito Santo? Essa é forte, pastor. Essa é forte. Então vamos lá, pastor. Vamos ler mais um versículo então. Primeira epístola que escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 2, versículo de número 14. Versículo de número 15 também. Eu vou ler o versículo de número 14, parte A, e vou ler, parte B, e vou ler o versículo de número 15 também. Diz assim: Eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, este versículo, ele é muito forte. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, ele está tocando em uma ferida. Por quê? Porque ele está escrevendo aqui para algumas classes de pessoas, mas o versículo que a gente leu de forma específica vai falar para os jovens. Então, quando o apóstolo João ele está escrevendo, ele está falando e chamando a atenção dos jovens, ele está chamando a atenção para algumas características que os jovens têm e como essas características vão ajudar o jovem a vencer essa fase da sua vida para ele permanecer firme e permanecer cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a dificuldade que os jovens têm hoje em dia não é o mesmo tipo de dificuldade que existia nos dias de João. Porque o João, o pecado é o mesmo, o pecado não muda. Mas a sociedade mudou. A característica da sociedade muda. Nós estamos vivendo em uma época onde a tecnologia tem trazido e proporcionado para o mundo uma rapidez astronômica, uma rapidez que a sociedade nunca tinha vivido.
Hoje, se eu mando uma mensagem para o Japão, automaticamente a pessoa para a qual eu estou mandando a mensagem no Japão recebe e me responde. Se eu tenho internet, eu tenho acesso a todo tipo de informação. Eu tenho acesso a informações privilegiadas, informações que deveriam ser seguras, acesso às pessoas, acesso às coisas que na época do apóstolo João não tinha, mas o pecado ele permanece o mesmo, isso que é interessante. O pecado não muda, mas a sociedade mudou. Então nós, jovens, temos que tomar cuidado com o que nos cerca. E essa palavra que o apóstolo João está escrevendo, ela vai ser fundamental para que nós possamos entender a importância dessa palavra e dessa pergunta que o Senhor nos fez, ok? Por quê? Porque ele vai chamar os mancebos, vai chamar a atenção dos jovens e vai apontar para uma característica que os jovens têm, que é a força. Porque o jovem, ele ainda está na flor da pele, ele está na flor da idade. Um jovem dos seus 16, 20, 22, 25 anos é um jovem que tem força, resistência, energia, que uma pessoa nos seus 30, 40 anos começa a perder. E a pessoa na sua idade mais avançada ganha experiência, mas o jovem não tem essa experiência, ele tem a força. Só que a força não pode ser vista como algo ruim. Ela tem que ser vista no seu lado positivo. Então, o jovem tem que ser usado de acordo com o lado positivo que ele tem. Ele não tem a experiência, mas ele tem a força, ele tem a garra, ele tem a energia. Então, ele vai ser instruído por aqueles que têm a experiência. Então, o jovem não pode ser jogado de canto. O jovem tem que ser usado. Essa energia tem que ser usada. Então, por isso que o apóstolo João está usando essa característica, dizendo que é necessário que o jovem use essa força. Só que o jovem tem que entender que a força que ele tem e a força que o apóstolo João está falando não é só uma força física, mas é uma força espiritual. E essa força espiritual não vem dele, essa força vem de Deus. Então, para que nós, jovens, possamos permanecer cheios do Espírito Santo, nós temos que ter força em Deus. E essa força vem através da busca. Então, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não venho aos cultos, como é que eu posso ser forte em Deus? Eu tenho a força física, mas eu não tenho a força espiritual. E essa força espiritual, ela vai fazer a diferença em qualquer época da minha vida. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia mundial em que muitas pessoas estão perdendo a sua vida. É muito triste o que está acontecendo, mas é tudo cumprimento da palavra, nós já sabemos. Mas na pandemia, aqueles que tinham a sua bateria, a sua energia, o seu vaso de alabastro cheio, tinha depósito para passar por essa situação. Tinha a força de Deus. E aqueles que não tinham estão vendo agora a dificuldade na sua vida espiritual. E muitos querem vir à igreja, mas não podem. Então, o jovem sempre tem que estar cheio do Espírito Santo, buscando essa força que não é dele. Essa força é de Deus. E essa força de Deus, que é a força espiritual, vai se unir à força do jovem, que é a força física, a energia, o ânimo que ele tem. E aí ele vai ser um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem que evangeliza, um jovem que prega, um jovem que ensina, um jovem que está preparado, um jovem que está à disposição, um jovem que trabalha, um jovem que está ativo, um jovem cheio do Espírito Santo. Queridos internautas, estamos recebendo o diácono Lucas Evangelista, estamos trabalhando com esta live, cujo tema é uma pergunta provocativa, hein? Como ser um jovem cheio do Espírito Santo? Ele está nos trazendo informações bíblicas, teológicas, e também um pouco da sua experiência como cristão, como Jesus o batizou com o Espírito Santo, e como que a mocidade cristã deve buscar o poder de Deus para viver na atualidade.
Servo de Deus, Diácono Lucas, eu quero te fazer uma pergunta sobre os desafios. Em sua opinião, quais os desafios a serem vencidos pelos jovens nos dias atuais? Vamos terminar então essa pergunta, analisar essa pergunta lendo também mais um versículo aqui, pastor. Eu gosto muito de ler os versículos para responder a pergunta, porque nós temos que ver o que a Bíblia diz. Como a Bíblia vai nos instruir sobre o nosso cotidiano. E essa dificuldade que os jovens têm, não é só uma dificuldade do jovem, é também uma dificuldade que está no nosso meio, seja em qualquer faixa etária. Mas a questão dos jovens é o seguinte, o jovem, ele está na sua flor da pele, flor da idade, conhecendo o mundo. Ele quer experimentar as coisas que estão à sua volta. Então ele está mais propenso, justamente por ter a força, mas não ter a experiência, de ter acesso ao mundo e ao pecado. Então, aqui no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, qual é a consequência de um jovem que não é cheio do Espírito Santo? Complementando esse texto que a gente leu, o texto que a gente lê mensalmente na igreja é um texto fundamental para nossas vidas cristãs. É um texto que nós lemos, mas muitas vezes algumas pessoas não prestam atenção ao que ele está instruindo, que é justamente a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, é lido mensalmente, sempre na Santa Ceia. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que tem 3 classes de pessoas dentro da igreja. Tem as pessoas que estão fracas, as pessoas que estão doentes e as pessoas que já estão dormindo. 3 fases de pessoas que estão dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja, mas estão com as suas vidas espirituais num estado crítico. Aonde a terceira fase, que é justamente as que estão dormindo, estão morrendo já. É uma morte espiritual. E esse texto que a gente leu, ele vai mostrar qual é o caminho que o pecado leva aquele que não está na sua conduta, na sua vida com Deus. Então, o perigo do jovem que não é cheio do Espírito Santo é um jovem que não está junto a Deus, não está unido junto à palavra, não tem o conhecimento, não busca, não está na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus em dia, ele está propenso a pecar. Ele está propenso a cair. Ele está propenso a receber do inimigo qualquer laço, qualquer tentativa de que o inimigo consiga derrubá-lo. Então, José, lá no Egito, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele foi convidado a se deitar com a mulher de Potifar. Mas o José era cheio do Espírito Santo. E ele fugiu da aparência do mal. Então, quando o texto fala fugir da aparência do mal, não é para fugir do mal, é para fugir da aparência. Se você olha e já está vendo o mal, já está tendo a aparência, você nem viu o mal ainda, é para o jovem sair correndo. É para o jovem fugir. Porque quanto mais próximo eu estou da aparência do mal e, consequentemente, do mal, mais eu estou próximo de pecar. Porque o Tiago vai montar aqui agora uma linha cronológica de como nós começamos a ver o pecado até o ato de pecar e a morte espiritual. Ele começa dizendo o seguinte, que nós somos tentados. Então, o jovem, ele é muito tentado na sua vida. Ele é tentado na escola, ele é tentado pelos seus amigos, ele é tentado pelo que ele tem acesso na internet, acesso na televisão, acesso neste mundo que pode proporcionar para ele o pecado a qualquer momento.
Então, a tentação, ela se inicia através dos sentidos, no tocar, no ver, no ouvir. E o jovem está com seus sentidos à flor da pele, sensíveis. Então, ele tem mais facilidade a receber esses estímulos e querer pecar, ser tentado. Depois, cobiça, porque ele foi tentado, agora ele quer. Ele viu, agora ele quer aquilo que ele viu. Então, tanto o jovem, o menino, quanto a menina, os dois, quando vem o pecado, não adianta nós falarmos que é santo, que ele não quer. Não é. O jovem, ele ainda é jovem. O jovem cheio do Espírito Santo e o jovem que não é cheio do Espírito Santo, ele continua sendo jovem. E ele vai ser tentado durante a sua vida. Timóteo foi tentado, Davi foi tentado, José foi tentado, Daniel foi tentado, jovens que foram tentados, mas eles tiveram a sua conduta de forma espiritual. Então, vamos continuar. Ele foi tentado, esse foi o texto que nós lemos. Ele cobiçou aquilo que ele viu, só que quando ele cobiça o pecado, acontece uma coisa surpreendente. Se antes ele estava vendo como se aquilo que ele estava vendo era um objeto, ele era aquele que consumiria o objeto ou o pecado, nós podemos usar N exemplos, agora ele se torna escravo do pecado. Porque no momento em que ele cobiça, ele quer. E agora não é mais ele que comanda, tem força sobre o pecado. Agora o pecado tem força e poder sobre ele. Então, agora o jogo virou. Se o jovem não fugiu da aparência do mal, e ele cobiçou porque ele foi tentado, agora ele se torna escravo do pecado. Por quê? Porque ele quer aquilo. Ele é seduzido, e o ato dele ser arrastado e seduzido pelo pecado que ele viu vai levar ele a consumar o pecado e terminando este caminho com a morte, que foi o texto que nós lemos. Então, esse caminho de tentação, cobiça, sedução, que vai levar à sua escravização do pecado, terminando com a consumação e a morte, é o caminho que o Tiago está escrevendo, apontando para esse perigo que o jovem que não é cheio do Espírito Santo está propenso a cair. Porque a diferença entre o jovem cheio do Espírito Santo e o jovem que não é cheio do Espírito Santo é que o jovem que é cheio do Espírito Santo, ele tem um revestimento. Ele está preparado. Ele é fortalecido. Ele tem chance de cair? Tem. Ele tem sim. Só que a chance dele cair é menor. Por quê? Porque ele tem um foco e ele está guardado. Mas o jovem que não é cheio do Espírito Santo é o contraponto. Ele não tem um revestimento, ele não está seguro, ele não está firmado, ele não está firmado na rocha, ele está firmado na areia. E qualquer puxão do tapete, ele cai. Ou seja, ele tem mais facilidade para cair, mais facilidade para ser tentado, mais facilidade para que a cobiça tome o coração dele. Então esse é o perigo para o jovem. Qual é o perigo? Respondendo a pergunta, a morte. A morte espiritual. Que vai ser o impedimento de que quando a trombeta tocar, ele suba para encontrar Jesus nos ares. Esse é o perigo do jovem que não é cheio do Espírito Santo. Queridos internautas, estamos recebendo o Diácono Lucas Evangelista nessa live muito especial, cujo tema fala sobre uma pergunta reflexiva, provocativa e importante: como ser um jovem cheio do Espírito Santo? O nosso convidado está nos dando respostas bíblicas, teológicas e também com a experiência da sua vida cristã. Nós estamos vendo agora o Ed Teles, que é o meu querido ex-aluno, que trabalhamos juntos por um bom tempo, estudando a palavra, ele como aluno, eu como professor.
Na verdade, o professor aprende com os alunos. Os alunos acham que aprende conosco. Nós aprendemos com os alunos. E o Ed Teles é um amigo, companheiro, um obreiro muito amigo. Ele serve a Deus ali no campo eclesiástico de Mauá, Ministério de Madureira, pastor presidente Adelino. E, irmão Ed, prazer, viu, tê-lo aqui, o irmão Ed Mauá, bem-vindo aqui na nossa live, um abraço fraterno. Queridos internautas, estamos quase encerrando, mas eu peço que você participe, deixe um comentário, deixe o like, o joinha, compartilhe o vídeo, interaja conosco, a live está uma bênção. Diácono Lucas, eu vou te fazer mais um aperto aqui, essa pergunta é muito pontual e necessária. Quais as consequências dos jovens que não buscam serem cheios do Espírito Santo? E aí, meu querido, se o jovem não busca ser cheio do Espírito Santo, quais são as consequências para ele? Pastor, se ele não busca, é justamente esse texto que a gente leu. Se ele não busca, ele vai ser levado à morte espiritual, que é o texto de Tiago. Porque quando ele não é cheio, ele não está preparado. E se ele não está preparado, ele vai ser morto. E essa morte não é a morte física. Então, quando a gente fala de morte na Bíblia, nós temos que entender que existe duas mortes. A morte física e a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual na Bíblia é a separação eterna de Deus. Então, nós espiritualmente não morremos, porque o espírito e a alma não morrem. O que morre é o corpo. O corpo vai morrer. Mas aqueles que morrem sem a salvação, eles vão carregar a morte espiritual, que é a alma e o espírito estar separado de Deus eternamente. Então, esse perigo é o perigo que muitos estão caminhando para ele, estando dentro da igreja, mas não estão entendendo. E os jovens, eles ainda têm a chance, eles são novos, eles têm que aprender, têm que ouvir, têm que buscar, têm que ser cheios do Espírito Santo, têm que ler a Bíblia, têm que orar, têm que louvar, têm que adorar, têm que vir para a igreja. Porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas tirar o jovem da igreja. E o ato de tirar o jovem da igreja não começa de uma hora para outra. O jovem não vai de uma hora para outra falar, não quero mais ir para a igreja. Não. O inimigo vai tentar tirá-lo da igreja aos poucos, puxando o tapete um pouquinho de cada vez. Agora, o jovem que está na rocha, que é Jesus, que é ser cheio do Espírito Santo, ele está na rocha guardado e firme. Mas o jovem que não é cheio do Espírito Santo está na areia, que pode escorregar e cair a qualquer momento. Um puxãozinho de tapete, ele cai. Então esse é o perigo. Esse é o perigo que os jovens dentro da igreja estão sofrendo, que não são cheios do Espírito Santo, e eles não estão enxergando. Então a busca com o Espírito Santo, o ato de ser cheio do Espírito Santo, abre também os olhos espirituais para o que está acontecendo à volta dele. Então, é uma segurança que os jovens têm que ter com Deus, porque a qualquer momento, quando Deus chama a igreja, ele vai buscar aqueles que estão prontos, e aqueles que não estarem prontos não vão subir. E aí acontece a morte espiritual. Queridos internautas, nós vamos agora concluir a live com o Diácono Lucas. Já estamos conversando há 58 minutos. Está uma bênção, a gente não vai conseguir esgotar o tema, mas você topa futuramente a gente fazer a live parte 2, Lucas? Amém, com certeza. Queridos, então vamos fazer a última pergunta. É uma pergunta sobre as suas considerações finais no que tange ao tema, como ser um jovem cheio do Espírito Santo. Peço que também você agradeça, nesse momento, a presença dos nossos queridos internautas e deixe também os seus contatos, se os irmãos quiserem agendar você para trazer um estudo bíblico, pregar a palavra de Deus, você tem liberdade para deixar os seus contatos. Amém. Então, as considerações finais, eu gostaria de terminar falando para dois grupos de pessoas diferentes. Primeiro, para os jovens, e segundo, para todos aqueles que têm um cargo de liderança, responsabilidade na igreja ou com os jovens que nos assiste. Por quê? A primeira vai para os jovens, que a necessidade de buscar a Deus
para ser cheio do Espírito Santo é uma busca diária, necessária, não é uma busca fácil, mas é uma busca que vai trazer para nós a vida eterna. E isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. Tanto os jovens, quanto os adultos, as crianças, os adolescentes. É uma busca constante, porque orar não é fácil, jejuar não é fácil, ler a Bíblia não é fácil. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos junto a Deus, nos preparando para a volta dele, nos guardando, nos revestindo, estamos nos colocando à disposição de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A segunda palavra que eu tenho é para os líderes, aqueles que têm mais experiência, é que esteja orando, esteja auxiliando e esteja preparando os jovens que você lidera, você cuida, você pastoreia, porque essa geração vai ser a geração que estará assumindo as futuras igrejas. Será os jovens que estarão pregando, será os jovens que estarão ensinando. E a geração que ainda está aqui sendo preparada, ainda há tempo de ser corrigida. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a Deus pelo pastor Éder que me convidou. Eu também agradeço a Deus pela vida de todos que participaram dessa live. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe a todos que nos assistiram, que comentaram, que conversaram, que tiveram a paciência de nos ouvir. E Deus abençoe a todos que estiveram juntamente conosco. Amém? Deus abençoe o pastor Éder. E se Deus quiser, vamos fazer a parte 2 sim. A irmã Célia Espírito, lá de Campina Grande do Sul, está concordando contigo, Lucas, dizendo sobre morte espiritual. Se realmente esse jovem ele não andar cheio do Espírito Santo. Também a Magna Sena, pastora Magna, pastor Sérgio, é um casal muito querido lá da ZL. ZL, para quem não sabe, é a Zona Leste de São Paulo. Eles estão na região ali de Itaquera e são os pastores presidentes da Igreja O Brasil para Cristo. Meu amigão Rogério Cavalari está dizendo Deus os abençoe. A Maria Antônia Souza, professora, professora Maria Antônia missionária, Deus abençoe. Também a Natália Almeida, lá de Campo Belo, está mandando palminhas aqui, palmas para Jesus. O Salmo 47 diz, louvai ao Senhor com palmas todos a criação da terra. Maiara Sena está dizendo família abençoada. Vocês também são uma família abençoada, viu? Um abração para todos aí da Igreja O Brasil para Cristo. Tem muita gente mandando mensagem aqui. As mensagens não param de chegar. Vou deixar o vídeo gravado no meu YouTube, Pastor Éder William, lá na playlist Memórias das Assembleias de Deus. Vejam, queridos internautas, que aí embaixo do meu nome é o GC e corre as informações da próxima live, que acontecerá terça-feira que vem, uma live histórica. Eu fiz uma agenda com o reverendo Napoleão Ribeiro Falcão, que é um dos maiores pregadores das Assembleias de Deus, sobretudo na escatologia. Ele está completando 52 anos de ministério. Terça que vem, você não pode perder a live, às 10 da noite, no grupo Memórias das Assembleias de Deus. Mas a live, olha só, Diácono Lucas, vai ser roda viva da memória assembleiana. Porque eu vou trazer 4 pregadores de peso para entrevistar o Napoleão e eu sou só o mediador dando glória. Quem vai entrevistar o Napoleão vai ser o pastor Erivaldo de Jesus, que é o autor da Bíblia do Pregador Pentecostal. O pastor Jaime Rosa, que é um dos pregadores oficiais dos Gideões e pregadores de congressos por esse Brasil. Pastor Severino Gonçalves, que é um dos grandes pregadores da Palavra de Deus de nossa pátria, um professor, um mestre da palavra, e o meu querido amigo, pastor Carlos Casimiro, que é um dos grandes líderes das Assembleias de Deus do estado do Paraná, e tem feito um trabalho relevante nesse Brasil. Esses 4 pastores, Lucas, vai entrevistar Napoleão Falcão, terça-feira, 10 da noite, no Facebook do Grupo de Memórias. Eu vou estar só fazendo a mediação e nós vamos homenagear o pastor Napoleão Falcão, que está chegando aos seus 52 anos de ministério. Vai ser uma bênção, né, Lucas? Nossa, vai ser muito forte. Só pessoas de peso ministerial
vai estar aí participando dessa live. A gente não pode perder mesmo, porque nós temos muito a aprender com essas pessoas que estarão aí sendo usadas por Deus. Queridos internautas, o endereço do Memórias está aí, ó, www.facebook.com/memóriasdaad. Aí você entra lá no grupo, pede para ser solicitado, a gente adiciona você como amigo e você participa do grupo, porque o grupo é fechado. Apesar que eu vou compartilhar essa live no meu Facebook pessoal, ok? E no meu Facebook pessoal, até quem não é meu amigo, eu deixo assistir a live porque eu deixo no público para todo mundo assistir. Eu vou te agora fazer um desafio para a gente encerrar a live. Eu não combinei nada com você, mas você topa cantar um pedacinho de um hino da harpa? Ixi, qual hino? Por que você falou vixe? Porque foi de surpresa mesmo. É lógico, é surpresa. Você como obreiro, você é obreiro micro-ondas ou fogão a lenha, Lucas? O senhor é meu pastor, eu sou qual? Eu sou o teu pastor, nada te faltará, né? Então nós vamos cantar um trechinho do 224, que é um hino de jovem, que nós estamos falando hoje. Eu creio na juventude, viu, irmãos? Eu creio na juventude evangélica, cristã. Eu creio que Deus, ele tem vasos no meio da mocidade. Eu creio que a mocidade, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja. Eu creio que a mocidade cheia do Espírito Santo pode ser um instrumento de Deus para a obra da evangelização, para a obra missionária, para a obra pastoral, para a obra da assistência social, para a obra da capelania, para a obra da inserção social nas mais diferentes áreas da nossa sociedade brasileira e além das fronteiras de nossa pátria. Eu creio que a juventude cheia do Espírito Santo pode ser um instrumento de Deus para trazer salvação, reconciliação, cura, poder, milagre, renovo. Eu quero louvar a Deus pela vida do diácono Lucas, que é um jovem cheio do Espírito Santo. Quem conhece ele sabe que eu não estou aqui fazendo média, nem bajulando, porque, de fato, o Espírito de Deus é sobre a vida dele, e você, meu jovem que me assiste nessa live, enquanto nós vamos cantando um trechinho aqui do 224 da harpa cristã, receba o poder do Espírito Santo onde quer que você esteja. Sinta a glória do Senhor enchendo o teu coração. Se você há muito tempo não fala em línguas, receba a renovação. Se você já é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, receba mais graça, mais unção, mais poder, mais azeite, mais fogo, mais unção de Deus na sua vida. Receba dons espirituais, dons ministeriais, dons administrativos, dons para fazer a obra do Senhor. Lucas, é o seguinte, eu sei que você não é cantor assim, né? Mas você louva a Deus. Então, vamos cantar. 224, só um trechinho. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vai trabalhar, vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alegra, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Irmãos, eu tenho que encerrar, mas não estou com vontade de encerrar não, viu? Porque a presença de Deus, ela está forte aqui nesta live. Mas, infelizmente, chegou ao fim. Mas o documentário Etnos, eu quero agradecer muitíssimo ao meu filho primogênito, o diácono Lucas Evangelista, pela ótima entrevista. E quero agradecer, sobretudo, aos meus queridos internautas que ficaram até agora, nos brindando com a sua audiência. Eu aguardo vocês, como já disse, na próxima terça-feira, que é dia 3 de novembro, 10 da noite, horário de Brasília, a live histórica que será transmitida no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus.
eu estarei recebendo o reverendo Napoleão Ribeiro Falcão para fazermos a justa homenagem pelos seus 52 anos de ministério. E os meus convidados que vai entrevistá-lo é o pastor Jaime Rosa, pastor Erivaldo de Jesus, pastor Carlos Cassimiro e o pastor Severino Gonçalves. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.